processo para a redemocratização no Brasil. Por que é importante a gente estudar, fazer essa perspectiva histórica? Para a gente entender o sentido social e político da Constituição Federal de 1988, tá? Então, vou sistematizar aqui para vocês um longo período da história que marca o processo de abertura lenta, gradual e segura, na visão dos militares, que impulsionaram, né, a transferência do poder que estava na mão dos militares para os civis, tá? Lembra que estamos falando, portanto, do período do final da década de 70, mais precisamente 1979, tá? Até 1985. Então, alguns autores localizam essa etapa final da ditadura militar como o início da transição para a democracia, tá? Transição da ditadura para a democracia. Alguns autores alongam esse período até 1989. Que é isso, professora? Porque assim, ó, em 79 começou os próprios militares, né, com esse projeto em mãos de fazer a transição para a democracia de maneira lenta, gradual e segura para eles, inclusive, para que eles não fossem criticados, para que eles não fossem condenados, para que a imagem deles não fosse atingida frente, né, às graves violações de direitos humanos que os militares cometeram no poder durante os 21 anos que eles estiveram no poder, né? Professor, isso é um debate. Eu não vou ficar no debate, eu vou ficar com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, publicado em dezembro de 2014, que trouxe dados relevantíssimos, provados, tá? Sobre as graves violações de direitos humanos cometidas pelos agentes públicos, tá? Em nome do Estado, que soma pelo menos 543 desaparecidos sob a custódia do Estado até hoje, tá? E o Brasil já foi condenado na Corte Internacional de Direitos Humanos também, porque deveria ter buscado, encontrado e dado às famílias, né, o paradeiro dessas pessoas ou dos seus corpos. Afinal de contas, a memória é um direito democrático, tá? Faz parte da consolidação da democracia, memória, verdade e justiça. Levando isso em consideração, então, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, de 2014, a gente pode entender que esse período, né, de transição para a democracia começa quando os militares eles vão mudar a normativa, né, autoritária. Então, lei da anistia, lei orgânica dos partidos, né, vão mudar a Lei de Segurança Nacional, 83, vão mudar a Lei da Imprensa, diminuindo a censura. E em 85, a gente vai ter a eleição do primeiro civil brasileiro, tá? Primeiro civil brasileiro desde 1960, que foi a eleição de Jânio Quadros e João Goulart. A gente vai ter em 1985, 25 anos depois, a eleição de um civil, tá? Só que a eleição foi de maneira indireta, eu vou explicar isso para vocês como, mas foi um civil. E aí Tancredo Neves e Sarney, né? Então alguns autores dizem que ali, em 85, com a eleição de Sarney e Tancredo e Sarney, a gente tem o fim da ditadura. Alguns autores dizem, foram eleitos em 85 pelo voto indireto por meio do colégio eleitoral e governavam com a Constituição de 67. Portanto, uma Constituição autoritária. Então, era um governo civil, um governo civil eleito indiretamente com Constituição autoritária. Logo, não estava concluída essa transição
para a democracia, não era ainda uma democracia. Haveria, então, que se fazer duas outras coisas. Quais? Uma Constituição democrática. 2, eleição direta para presidente. 1988, Constituição promulgada, a chamada Constituição Cidadã. 1989, a primeira eleição direta para presidente da República. Então, nesse sentido, tudo isso pode cair em sua prova, entendeu? A localização temporal pode cair em sua prova. Portanto, eu vou usar aqui dois conceitos. Eu quero que você anote aí, porque não está no slide. Dois conceitos importantes, o de transição e o de consolidação. Então, é como se a gente fizesse assim, ó, eu vou anotar aqui, depois você vai tirar um print, porque eu vou apagar esse slide. Então, olha aqui, ó. Então, é como se a nossa redemocratização tivesse duas etapas. Uma primeira etapa, a da transição, que seria de 1979 a 1985, porque marca, certo? A eleição para o civil, em que ganhou o civil, e a segunda etapa, que é a da consolidação. E vai de 1985 a 1989. Porque isso aqui vai ser o quê? A gente vai ter aqui a Constituição Federal de 88 e a gente vai ter a eleição direta em 89, certo? Aqui a gente tem a eleição de um civil. Tira print disso aqui. Tira, porque não está em lugar nenhum, só está nessa minha fala, tá? Para quem assiste a aula. Tá bom? Professora, depois disso, a democracia está consolidada? Bom, segundo alguns autores, o que a gente vai ter que fazer? Botar em prática que a Constituição de 88 determinou. Então, alguns autores vão dizer que, na verdade, de 88 e 89 para frente, a gente vai passar por um processo de democratização da democracia. Aí não tem nome. Alguns vão dizer que a consolidação é permanente, que se olhar até hoje, 2023, vamos pegar assim, né? É 2024. Vamos pegar 2024. Se eu olho para 2024, a gente vai ver, inclusive, segundo alguns, segundo o judiciário, segundo a lei, segundo líderes políticos, segundo vários pensadores, cientistas políticos, principalmente, né, mais do que historiadores, a gente teve uma tentativa de golpe em janeiro de 2023. Então, assim, 2023, 2024, né, a democracia e as instituições foram respondendo uma tentativa de golpe. E então a gente tem o quê? A democracia sendo reconstruída. É bem a lógica do Boaventura, do Norberto Bobbio, de que os direitos não vêm de uma vez nem de uma vez por todas. A depender das lutas sociais, as coisas avançam ou retrocedem. E, portanto, a consolidação da democracia seria, na verdade, algo intrínseco à própria democracia, né? Então, tem, assim, várias percepções dos autores. Então, como é que você... Tudo está correto, nada disso está errado. E aí, qual que é a sua missão enquanto, né, concurseiro? É ver na questão o enquadramento que a questão está dando, o enquadramento temporal, o enquadramento temático, tá bom? Para você ver qual é a percepção que está indo ali. Estou te passando tudo, na hora de aplicar você vai ter que ser safa, para ter esse gingado brasileiro e aplicá-la na hora da prova. Tudo bem isso aqui? Tá? Sua característica, a sua prova tá nessa pegada aqui, ó, que vocês estão vendo, tá bom? Então, vou apagar aqui agora, vou voltar lá para fazer um checklist com vocês, né? De como foi, quais elementos a gente tem da história
que de alguma forma poderiam vir cobrados na sua prova, porque a gente tem que pensar assim, olha aqui, vem comigo. Para a democracia se consolidar, consolidação democrática, é o termo que está lá no seu edital, não é? É. Para que eu tenha consolidação democrática, há que se superar a fase autoritária, a fase ditatorial. Entendeu? É assim que a gente consolida a democracia. Então, eu posso ver isso na perspectiva da norma, da lei, a Constituição. Do processo político, que é como eu vou eleger o presidente. E, principalmente, da relação entre Estado e sociedade. Tá? Ditadura e democracia são regimes políticos. Dizem respeito ao modo como o Estado e a sociedade se relacionam. Certo? Já vimos que na ditadura, o Estado restringe, nega e persegue os cidadãos. Na democracia, principalmente na democracia participativa, o Estado constrói o espaço público para a participação. Deu para entender? Então, para a consolidação democrática, eu preciso me afastar do autoritarismo, me afastar da ditadura. Aí eu construo uma sociedade democrática. Deu para entender? Então vamos ver como que isso se deu na prática agora, tá? Apagando. Retiraram print? Agora eu vou apagar. Apaga. Crise do regime ditatorial. Aspectos econômicos dessa crise. Crise do petróleo, crise e crescimento das oposições, reorganização da sociedade civil. Sua prova adora isso aqui. Concorda? Concordo. E tensão interna nas Forças Armadas, tá? Vou colocar uma questão aqui para você ver como que isso apareceu já em prova. Olha só. A partir de meados da década de 70, a ditadura militar brasileira iniciou um lento processo de abertura. Quem iniciou a ditadura? A nossa democratização, ela não foi iniciada pela sociedade civil. A sociedade civil, década de 70, começou a fazer greve, novos movimentos sociais, começou a ir para a rua, porque a gente tinha uma crise econômica sem precedente. Mas, do ponto de vista principalmente normativo, da mudança da norma, de uma norma mais autoritária para uma norma mais flexível, claro que quem está no poder é que pode fazer, tá ligado? Só que a sociedade está tendo na porta do Estado, tá? Ah, com medo, tá indo com medo, tá indo perseguida, mas tá indo, tá bom? Então vamos lá, ó. As medidas liberalizantes que aos poucos fizeram o país retornar à democracia foram comandadas por quem? Pelas autoridades militares, pelos estudantes universitários, pelos políticos do MDB, pelos empresários nacional ou pelo Sindicato dos Trabalhadores, pela autoridade militar. Tá? Buscando promover uma transição sem revanchismo. Por quê? Porque na cabeça, na autoridade militar, guarda isso aí, porque tem tópico do seu edital que fala sobre memória e justiça, né? Então, no processo de transição, eles vão fazer o quê? A gente cometeu tanta violação de direitos humanos e agora é o seguinte, não pode ter revanche. Porque se tiver revanche, os caras vão querer colocar a gente no banco dos réus. A gente não botou os civis no banco dos réus? A gente botou. Se tiver revanche, agora os civis que vão tomar o poder vão colocar os militares no banco dos réus. E isso a gente não quer. Isso a gente não quer. Isso a gente não admite. Essa é a lógica da transição da ditadura para a democracia. Por isso, vai vir o quê? A chamada lei da anistia. Deixa eu colocar aqui, ó. A chamada lei da anistia. A lei da anistia de 1979... gente, isso aqui... Eu sou especialista nisso aqui. Qualquer coisa que você quiser perguntar, você pode perguntar para mim, tá? Porque foi meu tema de mestrado e de doutoramento. A lei da anistia, ela fala assim... Ela é o perdão político. Você sabe, né, o que é anistia? É o perdão político.
Então vamos perdoar todos os que cometeram crimes políticos contra a segurança nacional. Os conexos a estes. O que são crimes conexos aos crimes políticos? Não sei, porque está escrito só isso na lei. Como que o judiciário brasileiro e os militares interpretaram isso no longo processo de redemocratização? Como todos os atos dos agentes públicos cometidos em reação aos crimes políticos. Chico Buarque, ele cantou uma música assim: você que criou o pecado esqueceu-se de criar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia. Lembra dessa música? Você que criou o pecado esqueceu-se de criar o perdão. O Chico cantou isso antes da lei da anistia, né? Então, o que é o pecado na música do Chico? É o crime político criado lá na figura da Lei de Segurança Nacional. E aí, o perdão político é a da lei da anistia, tá? Só que vai perdoar o que ele chamava dos dois lados. O lado de quem resistiu à ditadura e o lado de quem cometeu as graves violações de direitos humanos, conforme o relatório da Comissão Nacional da Verdade, certo? Certo. E essa interpretação sobre os crimes conexos garantiu que até hoje no Brasil nenhum agente público que cometeu essas graves violações tenha sido condenado administrativamente ou penalmente, tá? Em 2010, inclusive, a Suprema Corte do país trouxe para, julgou a lei da anistia e julgou a constitucionalidade da lei da anistia. E julgou a constitucionalidade da lei da anistia no seguinte termo: a lei da anistia foi fundamental para fazer a transição sem guerra civil, sem desagregar a política. A lei da anistia, portanto, na relação entre os militares, o Estado e a sociedade, sustenta, certo? O processo de transição. Então, não há perdão dos dois lados. Esse é o Instituto da Lei da Anistia. Tudo bem? Por isso que a questão, agora volta na questão, por isso que a questão fala sem revanchismo, porque na concepção dos militares e de uma parte do sistema judiciário, condenar os militares brasileiros seria uma espécie de revanche. O que, na teoria da justiça de transição, que fala sobre o direito de memória, verdade e justiça, é absolutamente sem justificativa. É uma autoproteção. Nos direitos humanos, as leis da anistia que feitas pelos militares, que geram auto-perdão, são anuláveis. E é por isso que o Brasil também é condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela Lei da Anistia de 1979. Agora, você está entendendo o quão complexa é essa lei? Porque internamente, na relação política, no equilibrar dos pratos da transição, a lei da anistia sustentou o projeto de transição lenta, gradual e segura, mas à luz do direito internacional e dos direitos de memória, verdade e justiça, que a gente chama de justiça de transição, que é a justiça feita no processo de transição da ditadura para a democracia, o Brasil comete uma violação de direitos da sociedade brasileira em relação à memória, verdade e justiça. Tudo bem? Deu para entender? É tópico do seu edital, não é? Eu sei disso, né? Mas olha só que interessante. Volta para o lado agora nacional. O que a lei da anistia ela ajudou no Brasil? A lei da anistia ajudou na reorganização da sociedade civil. Por que ela ajudou na reorganização da sociedade civil?
Porque ao fazer a lei da anistia, muitos líderes políticos que tinham sido banidos do Brasil puderam voltar. Puderam voltar e organizar, e como lideranças, fazer a reorganização da sociedade, a reorganização política e social da sociedade, né? Vou dar um nome, Brizola, vou dar 2 nomes. Betinho, o sociólogo Betinho, que depois fez a campanha pela vida e contra a fome na década de 90, né? Uma campanha de cidadania ativa, de cidadania participativa, né? Betinho, tem um documentário sobre o Betinho, né? Acho que na Globoplay, tá? Então, e aí dá uma mostrada nesse contexto que a gente está estudando. Valeria a pena ver, tá? Então, por isso que, internamente, o significado da lei da anistia é também possibilitar essa reorganização. Os banidos voltam e os presos também são colocados em liberdade, tá? Então, a gente vê, olha só, esse cenário, né? Novos movimentos sociais, a gente tem novos movimentos sociais, a gente tem os empresários se organizando por meio dessas organizações como CNBB, ABI, OAB, né? Campanha pela lei da anistia vai fortalecer muito e vai ser vitoriosa em certo sentido, e as grandes greves do ABC. Isso aqui é importantíssimo, por quê? Porque a mobilização da sociedade vai gerar um novo movimento sindical, que é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e o PT, né? E vamos pensar aqui que tem uma foto icônica, inclusive, né? E um filme icônico chamado Linha de Montagem, que fala lá do nascimento da liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, conectado com o movimento operário sindical. E o grande movimento operário, movimento de massas, criando, catapultando a criação deste que hoje é o, numericamente falando, organizativamente falando, o maior partido de massas da América Latina. O que é um exemplo, segundo a professora Raquel Meneghello, um exemplo do que aconteceu na Europa no começo do século XX, em que os sindicatos de massa impulsionaram a construção dos partidos de massa, os partidos sociais-democratas da Europa, tá? Então aconteceu no Brasil ali, na transição da democracia, aquilo que os teóricos analisavam para a Europa do começo do século XX, que era movimento sindical de massa, criando partido social-democrata de massa também, tá? Ou o Partido Trabalhista na Inglaterra também foi criado desta maneira. A partir do movimento social, você tem um partido. E aí é um tipo diferente de partido, é um tipo diferente de representação, é um tipo diferente de construção de projeto de sociedade. Porque, como você tem um partido que é criado das massas, a partir das massas organizadas, aí então você vai ter uma compreensão diferente do que é o papel da participação cidadã. A participação cidadã, ela é coração dos partidos de massa. Por quê? Porque tem a ver com o processo de formação desses partidos. Vou dizer uma coisa, em sua aula teórica do PDF, eu deixei um conteúdo bônus sobre formação dos partidos e trouxe um teórico lá chamado Duverger. Ele explica isso. Se você quiser saber mais, não é tema do seu edital, mas para você entender um pouquinho mais profundamente o que eu estou falando e entender a realidade brasileira, você pode pegar essa parte teórica que eu deixei lá como bônus para vocês, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, faz todo sentido eu falar sobre isso no contexto dessa prova, tá bom? Entendedores, entendam. Então, aqui, ó, reorganização política. 1979, a lei da anistia, e a esta lei da anistia se soma a lei orgânica dos partidos, tá? Lei orgânica dos partidos de 1979
que acabou com o AI2, que foi o ato institucional número 2, que acabou com todos os partidos e criou o bipartidarismo, tá? E aí tinham dois partidos, a Arena, o partido do governo, e o MDB, a oposição consentida, tá? E aí, a partir da lei orgânica dos partidos, a gente tem volta do pluripartidarismo. E aí eu trouxe uma pequena lista, uma pequena, tá? Porque nos primeiros anos do pós-lei orgânica, assim, em 10 anos, a quantidade de partidos chegou assim, a 50 partidos. Então, o pluripartidarismo no Brasil fragmentou muito a organização partidária no Brasil, tá? E sabe o que é muito interessante a gente observar? Isso foi uma estratégia política, tá? Dos militares, inclusive, né? Era uma pressão dos movimentos sociais, a liberdade política, mas no início, ter regras extremamente flexíveis era importante. Para quê? Para fragmentar a oposição ao regime. E aí, você sabe que quando você tem partidos, um monte de partido pequeno, o que a gente vai ter? A gente vai ter a atuação fisiológica dos partidos. A gente não vai ter atualização programática, atualização de atuação por projetos de sociedade, né? Você dissemina, pluraliza, pulveriza a representação política, e ao pulverizar a representação política, você enfraquece o sistema político. Por que enfraquece? Porque a atuação do partido, que é instituição de representação política, ele fica desagregado de uma origem orgânica. Tem dois partidos grandes que são orgânicos nesse cenário. Aliás, orgânicos no sentido de ser organizado com os grupos sociais. O PT e o PSDB, tá? São os dois partidos que daqui para frente vão se enraizar. E o PSDB também. O PSDB, por exemplo, em estados como São Paulo ou como Ceará, eles estão conectados com as organizações da sociedade civil. É diferente. O PT é muito conectado com movimento social, com o sindicato, né? O PSDB é muito conectado com organizações de ONG, né? OS, OCIPs, então são formas alternativas de organização da sociedade civil. Mas nessa lógica de ser partido orgânico e não fisiológico, são esses dois grandes partidos, tá? E são grupos políticos que saem do ex-MDB. Então, lá no PMDB, é um partido muito grande, mas ele tem conexão com as lideranças políticas locais, regionais, municipais. Então, é um partido que nasceu no parlamento, né? Então, a formação do PMDB é diferente nesse sentido. Então, não é, olhando agora do século XXI, não é difícil de explicar porque a maior parte, né, da redemocratização e da consolidação democrática tenha sido disputada pelo PSDB e pelo PT no nível nacional e nas principais capitais e nos principais estados do país, tá bom? Principais, quando estou dizendo assim, são aqueles que têm maior colégio eleitoral ou que participam de maneira mais forte do PIB, esse tipo de mais importantes, tá bom? Tudo bem? Vem aqui comigo, vamos fazer uma questão, olha só. Diante dos sinais de esgotamento do milagre econômico e da ditadura civil-militar, o governo Ernesto Geisel iniciou um projeto de abertura lenta, gradual e segura, visando a transição para o regime democrático. Foi parte desse processo estimulado pelo governo militar, com destaque para uma medida sob o governo de João Figueiredo, tá? E aí eu quero que você guarde João Figueiredo, porque foi ele o último presidente da República, e durante o governo dele a gente tem, né, a promulgação daquelas duas legislações que a gente citou. Então, qual que é o destaque para o governo dele? A lei da anistia,
a emenda Dante de Oliveira, a manutenção das liberdades políticas por meio do bipartidarismo, o pacote de abril ou a criação da Comissão Nacional da Verdade. Qual foi, gente? A lei da anistia, né? Gabarito letra A, tá? Emenda Dante de Oliveira foi no governo dele, mas a emenda Dante de Oliveira foi uma emenda à Constituição, então uma espécie de PEC, né? Então, e ela foi derrotada. A manutenção das liberdades por meio do bipartidarismo errado, porque teve a lei orgânica dos partidos, o pacote de abril, que permitiu senadores da oposição sempre foram permitidos, e o pacote de abril é durante o governo Geisel, tá? Porque ele é de 1975. E a criação da Comissão Nacional da Verdade foi em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Acho que é assim o nome dela, não sei escrever direitinho. A grafia, acho que é assim, tá? Que foi criada em 2011, relatório final em 2014, dezembro de 2014, tá bom? Fechou? Beleza? Deu para entender? Então, a lei da anistia. Tem que saber, lei da anistia e lei orgânica dos partidos, tá? E essa noção, né? Essas múltiplas interpretações sobre a lei da anistia. Aí vamos ver mais uma aqui, ó, rapidinho, ó. Figueiredo prosseguiu no caminho da abertura política, iniciada no governo Geisel, tá? Então, ó, isso aqui eu quero que você guarde. O comando das iniciativas ficou nas mãos do general Golbery e do ministro da Justiça, Petrônio Portela. Durante o governo do Figueiredo, a abertura avançou com a extinção do SNI, errado, tá? O SNI foi extinto antes. A aprovação pelo Congresso... SNI, gente, isso aqui é antecessor da BIM. Antecessor da BIM. Antecede a BIM, tá? Isso aqui é importante. Tá? A aprovação pelo Congresso da Lei da Anistia de 79, ótimo. Ótimo. Ah, mas foi aprovado pelo Congresso, professora? Foi lei, tá? Projeto de lei. E foi projeto de lei, passou pelo Congresso e aí foi promulgada pelo presidente. Permissão para funcionamento do PCB, não em 81, em 79, tá? Na Lei Orgânica dos Partidos. Reabertura do STF em 80, não, o STF nunca, o STF não foi fechado, ele sofreu intervenção, mas ele não foi fechado, tá? Durante a ditadura. Restabelecimento da eleição direta para presidente apenas em 1989, tá bom? Então, gabarito essa questão é letra B. Você vê, então, o lance da lei da anistia, ele é importante da lei orgânica dos partidos também. Professora, e a emenda Dante de Oliveira, a campanha pela redemocratização? Capítulo central da nossa história, da redemocratização do Brasil, é a campanha pela indireta já, né? Então, olha só, eleição estava prevista para 1985, tá? A eleição para presidente no Brasil, desde 1964, tá? Ela era eleição direta. Então, tem colégio eleitoral formado por representantes do Congresso Nacional e das assembleias estaduais. Forma o colégio eleitoral, as candidaturas são apresentadas e aí tem a votação. Foi assim durante a ditadura militar inteirinha e estava previsto para ser assim em 85 também. Aí, o deputado federal Dante de Oliveira, né, deputado lá do Mato Grosso, ele propõe a emenda constitucional para mudar a Constituição de 67 para que as eleições de 85 fossem eleições diretas. Por que ele propõe isso? Porque em 1982, anota aí, tinha tido eleição direta para governador, que também não tinha eleição direta para governador. Nenhum cargo do legislativo era definido por meio do voto popular durante o regime militar. Apenas os votos do parlamento, tá? Seja estadual, seja federal. Alguns municípios não tinha Câmara Municipal porque era chamado de território de segurança nacional e não tinha prefeito, era interventor. Então,
Em 82 teve eleição para governador, e foi lindo, lindo, do ponto de vista democrático, né? As pessoas participaram, tinha muito, existia uma pressão forte, é como se o Brasil fosse uma panela de expressão, uma panela de pressão buscando expressão popular, né? Movimentos sociais acontecendo, greve, comissões eclesiais de base, né? As SEBs, a Igreja Católica nas periferias, movimento de periferia. Então, assim, a sociedade está fervendo. A sociedade está fervendo, ela quer votar, né? E aí, votou para governador e falou, por que não votar para presidente? Vamos apresentar uma emenda constitucional para votar para presidente em 85. E aí começa, né, uma campanha nacional que vai apoiar o projeto de emenda constitucional. A professora Luciana Tatagiba tem um texto sobre isso, em que ela fala: havia uma festa da democracia. Anota, a campanha pelas diretas já foi uma verdadeira festa pela democracia. Então, com muita... Que festa? Primeiro, o clima cultural de democrático, né? Com frente ampla, vários grupos políticos, né? Grupos políticos de diferentes vertentes, diferentes ideologias, com participação da classe artística, com participação dos movimentos sociais. Sim. Então, a festa da democracia é nesse sentido, não só num espírito festivo, com a música do Gonzaguinha, né? Várias músicas do Gonzaguinha que eram tocadas e cantadas, né? Nesse momento, que são músicas alegres, né? Mas também por conta da participação. E você sabe que todo o eixo da nossa aula é o quê? Participação cidadã, representação política, consolidação da democracia. Então, a campanha pela direta já é capítulo histórico fundamental. Lembra da teoria da Carole Pateman? As pessoas aprendem democracia participando para além das esferas institucionais do Estado, porque a democracia estava sendo feita nas ruas. Só que tem cara da sua prova, tá? Não a emenda em si, a emenda também. A parte institucional também, óbvio, mas o apoio, a mobilização dessa sociedade. Eu me lembro, eu era criança ainda, mas eu me lembro muito bem, por exemplo, da minha tia indo para os comícios com esse broche escrito: eu quero votar para presidente. Eu tenho uma tia muito amada e querida, a Juliana. Tia, Ju, um beijo para você. Que é servidora pública lá em Campinas, né? Psicóloga, e ela me inspirou muito. Ela é uma tia que me inspirou na vida, e uma das inspirações que a minha tia deixou para mim foi de ser uma pessoa correta, ética e democrática, né? E aí eu lembro dela, ela é 5 anos só mais velha que eu, e eu lembro dela, eu era criança e ela era uma jovem, né? Ela indo para o comício com o bottom: eu quero votar para presidente, tá? Então, essa aqui eu quero. Esse aqui é o Dante de Oliveira. Aí você vê figuras, olha as figuras que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo aqui o Lula, aqui o FHC, Fernando Henrique Cardoso. Muito importante, né? Mário Covas, líder de um PSDB progressista no estado de São Paulo, né? Aqui a gente está vendo Ulisses Guimarães, tá vendo? Brizola. Aqui acho que é Mário. Ai, como que chama esse? É Mário. Eu não esqueci o nome desse ator aqui, tá? Então é isso. A festa da democracia. E aqui Teotônio Vilela, né? Uma liderança política tradicionalíssima no Brasil, né? E essa frase é dele:
apesar de todas as desgraças, há uma pátria. E é por esta pátria que eu ainda estou lutando. E a esta pátria, se eu pudesse renascer hoje, diria dedicar todo o meu tempo novo em uma campanha de restauração e dignidade do país. Olha a atualidade desta frase. Entendedores entendam, tá bom? Tudo bem? Bom, dei peso para ela porque eu acho que isso pode vir com peso em sua prova. Inclusive, você poderia, a depender da sua discursiva, usar isso como um repertório histórico, tá bom? Que vai demonstrar a reorganização política por meio da ampla participação cidadã, buscando ampliar os direitos políticos da sociedade. Beleza? Ótimo. Então, vem aqui, ó. A primeira eleição presidencial, então, emenda. Deu certo? Não deu. Tá? Qual que é o impacto? Deixa eu voltar aqui. Qual que é o impacto da campanha da Direta Já? Ela não foi vitoriosa do ponto de vista porque não alcançou a maioria qualificada para mudança constitucional. Mas ela foi extremamente vitoriosa do ponto de vista da reorganização das forças sociais e da participação cidadã no Brasil. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá, ó, aqui, dados, né? Dados históricos. Aqui, ó, a gente tem, então, a eleição do Tancredo, né? O Tancredo dizendo, olha só que interessante, não vamos nos dispersar, continuemos reunidos, como nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma dignidade e a mesma decisão. Por que ele está falando isso? Continuemos reunidos. Porque ele sabe, né, que, embora ele tenha sido eleito pelo voto indireto, por meio do colégio eleitoral, porque a emenda Dante de Oliveira não tinha sido aprovada, com esta fala, ele está reconhecendo a importância social, política e futuro da democracia brasileira. Continuemos reunidos, não vamos sair das praças. E ao falar isso também, ele mostra para a gente que a transição para a democracia não estava concluída. A transição para a democracia, o caminho para a consolidação democrática ainda estava por ser feito. E ele só seria pavimentado como? Por meio da participação social. É por isso que a nossa Assembleia Constituinte de 1988, a Assembleia Constituinte, o processo de construção da Constituição é outro capítulo sobre a reorganização das forças políticas e a ampliação da participação social da cidadania brasileira. Por quê? Porque foi uma participação muito cidadã, muito democrática. E eu já vou explicar ela. Explicá-la. Mas olha só, o Tancredo está dando a linha. Ele está dizendo, não deixem de se mobilizar. Não deixem de se organizar. Ó, continuemos reunidos nas praças públicas. Democracia participativa. Concordam? Concordo. Então tá ótimo. Então lá, se todos quisermos, há quase 200 anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido da esperança, podemos fazer deste país uma grande nação. E vamos fazê-la, tá? Discurso da vitória do Tancredo Neves, tá? Então, analisado? Analisado criticamente, sim. Então vamos lá, ó. VUNESP. Em 83, teve início uma campanha que contestava frontalmente a legitimidade das eleições indiretas. Era a campanha das Direta Já. A campanha ganhou as ruas, inicialmente sob a direção nacional do PMDB, com comícios que, a princípio acanhados, conseguiram reunir em abril de 1984. Olha a efeméride da data. São quantos anos, galera? 40 anos! 40 anos em 2024 do quê? Da campanha das Direta Já. Isso aqui não vai. Olha a chance disso cair em sua prova. Eu tô até respirando, imaginando aqui, ó. Um segundo que eu imaginei a montagem dessa questão que vai cair na sua prova.
A sociedade se empolgava e entusiasmaticamente aplaudia a campanha. A campanha citada teve como desfecho. Ela resultou no quê? A. Na reforma política, na eleição direta para o Fernando Collor, na vitória do Tancredo Neves, na eleição do Sarney ou na rejeição pelo Congresso da emenda constitucional favorável à eleição direta para o presidente. Ah, professora, porque teve o Tancredo ganhou, né? A gente acabou de ler. Mas vamos então olhar aqui o que diz o resto da questão? Candidato de todos os partidos de oposição na eleição direta para presidente, não era eleição direta, era eleição indireta. Leiam todas as palavras. Pronto, gabarito letra E. Fechou? Beleza? Deu para entender? Ótimo. Vamos fazer mais uma. Treino, 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 né? Então vem aqui, ó. O processo de descompressão do sistema político começaram a ser orquestrados em 75 pelos generais Geisel e Golbery de Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Então vamos lá. Comando entre os momentos mais marcantes desse processo do quê? De descompressão do sistema político. O que é descompressão do sistema político? Transição. Transição da dita para a demo. Tá? Então, que se iniciou em 70, se estendeu até a década seguinte, é correto identificar o ano de 85, quando o primeiro presidente civil foi eleito diretamente? Errado. Foi eleito indiretamente. O ano de 86, quando os primeiros militares acusados de tortura começaram a ser processados? Nunca na história desse país até hoje, nunca aconteceu e talvez nunca aconteça. C. O ano de 82, quando explodiu um grande movimento de massas favorável à eleição direta, embalado pelas vitórias da oposição nos governos estaduais. Qual é o erro? Erro lá, 82? Não. Começou em 1983, tá? Com forte expressão em 1984, tá bom? Em 82 foi o quê? Em 82 foi a eleição. Final de 82 foi a eleição para presidente. Para presidente não, para governador do estado. Ai, meu Deus. Estou errado. O biênio 88-89, quando foi eleita a Assembleia, que escreveu a Constituição, que só entrou em vigor depois do plebiscito sobre a forma do governo em 83. Errado. A Constituição, ela passou a ser vigente desde 5 de outubro de 1988, tá? É verdade que teve um plebiscito em 89, mas o plebiscito vem como uma espécie de poder reformador, só para avaliar forma de governo e sistema de governo, tá bom? Biênio 78-79, quando o AI-5 foi extinto e a lei da anistia foi promulgada, extinguiu o subpartidarismo, passando a haver vários partidos. Gabarito letra E. Ótimo, tá bom? Bom, aí depois da eleição do Tancredo, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse período aí que alguns, né, chamam de democracia, bom, já tem democracia, e outros vão dizer que é redemocratização, que é consolidação. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? De 85 a 88, a gente tem uma continuidade, né? Uma continuidade da redemocratização, tá? De toda forma, tem uma continuidade. Por quê? Porque a gente ainda tinha que garantir o que faltava aqui ainda. Ainda faltava a Constituição e a eleição direta para presidente, tá? E aí, depois de 89 até os dias de hoje, a gente está na fase da democracia, né, com a missão da consolidação. A partir do momento que a gente tem a Constituição de 88, a nossa meta passa a ser qual, do ponto de vista político? Consolidar aquilo que a Constituição definiu. Por isso que tem gente que fala que a partir de 89 a gente entra na fase da
consolidação da democracia, porque a Constituição de 88, ela veio e disse, o Brasil tem que ser assim. Do ponto de vista político, da relação entre Estado e sociedade, é uma nova relação, é uma relação de democracia representativa com o princípio da participação. Democracia representativa com princípio de participação significa que, na prática, a gente vai ter uma democracia representativa, mas busca por uma democracia participativa. Isso daí é missão para o quê? Para a consolidação democrática. Certo? Vem aqui. Eita! Consolidação ficou em cima. Democracia e consolidação. Tá bom? Fechou? Deu para entender? Por isso que no seu edital aparece assim, ó, Constituição Federal, 2 pontos. Consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. Por quê? Porque entende-se que na democracia, que existe desde 1989, e que aí passa pelo governo Collor, Itamar, FHC, os 2 mandatos do Lula, Dilma 1,5, Temer meio, Bolsonaro 1 e Lula 3, né? Até o momento que eu gravo essa aula, nós estamos no governo Lula 3, né? A grande missão aqui da chamada Nova República é o quê? Consolidação democrática, certo? Consolidação democrática é isso aqui. É uma tarefa em aberto. E como que eu consolido a democracia? Criando representação e participação, tá? Por quê? Porque com representação e participação, a gente vai ter a garantia do acesso aos direitos de cidadania. Fechou? Passou a régua? Passou a régua, tá? O que a gente vai ver na sequência? Como que a Constituição traz a participação e a representação, tá bom? Então, eu te vejo no próximo bloco.